dizendo se eu não despeço, se eu não me passo, pra ver se eu não despeço, se eu não dizendo se eu não me passo. Boa noite, igreja. Boa noite, pessoal. Boa noite. Como diz nas igrejas tradicionais pentecostais, eu saúdo a amada igreja com a gloriosa, bem-aventurada paz do Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Aleluia, glória a Deus. Bom estar aqui com vocês demais, é muito gostoso a gente sempre conseguir se reunir. Vai compartilhando o link, porque hoje o nosso culto é público, então, quanto mais pessoas souberem que no mundo existem igrejas inclusivas, progressistas, afirmativas, antibolsonaristas, de esquerda, que tem o amor de Jesus como pilar, então isso vale muito a pena. Vai compartilhando o link aí, enquanto o pessoal está entrando. Eu queria falar um pouco sobre o dia de hoje. Nós somos a Igreja da Garagem, não sei se tem visitantes aqui hoje, por favor, pessoal, Cora, Adele, verifica para a gente se já tem visitante, se não tem, mas é bom sempre a gente reafirmar isso, que nós somos uma igreja inclusiva, progressista, afirmativa. Nossa visão é uma visão de esquerda, politicamente falando. Nós não gostamos de extremistas, mas amamos o nosso próximo. E é por isso que a gente está sempre com uma visão acolhedora, nós sempre estamos sempre com uma visão de juntar e não de espalhar, apesar de que o nosso radicalismo é sobre tudo aquilo que vai contra os direitos humanos, na verdade, que foi o que Jesus veio na Terra para lutar, né? Por direitos, por dignidade, por acolhimento, pelo amor ao próximo, por estender a mão ao próximo, e a gente só tem que ser assim. Boa noite, Israel, bem-vindo. No Salmo de hoje, eu gostaria de falar um pouco, eu vou falar do Salmo, depois eu falo dos avisos. Espera aí, que minha máquina está funcionando. Deixa eu falar para não ficar o barulho. Eu gostaria de falar um pouco sobre o dia de hoje, dia 3 de julho, que foi escolhido como o dia nacional da luta antirracista, né, por causa da lei Afonso Arinos, que foi sancionada em 1951. Deixa eu anotei o número da lei, é a Lei 1390 de 51. Ela foi sancionada, é um projeto de lei que foi encabeçado pelo deputado Afonso Arinos, e nós temos hoje esse pontapé inicial, que foi quando, pela primeira vez, foi criminalizado, foi como uma contravenção penal, mas foi criminalizado o racismo no Brasil, a discriminação racial no Brasil. E eu, como pessoa preta, posso falar sobre tudo que eu vivo e tudo que eu vivi, em
todos os tempos, há 50 anos, desde quando eu nasci. Então, eu gostaria de falar sobre isso. A gente acabou de sair do mês do orgulho LGBT e nossa igreja foi fundamental. Como eu aprendi nesses últimos cultos, nos últimos dias, apesar de domingo passado eu não ter estado no culto, mas eu conheço a pregadora, a Keila, ela é maravilhosa. Já assisti o culto depois na semana, fico lá fazendo meu trabalho e ouvindo as pregações. Aconselho muito a quem não está nos cursos presenciais a pegarem as gravações, porque é uma forma da gente reafirmar o nosso pensamento inclusivo, progressista, acolhedor, que ama de verdade as diferenças. Então, eu queria falar um pouco sobre isso. Esse dia, essa lei foi o início de uma luta jurídica, social, que continua, apesar de todo o avanço, mas é uma luta que continua, porque a gente precisa ainda lutar por respeito, por dignidade, por igualdade, por reconhecimento. E é uma coisa assim que eu vivo muito. Eu estava conversando aqui agora sobre isso, que hoje eu vivi um embate racial, um embate de racismo estrutural, mais um embate de machismo estrutural, de etarismo estrutural. Mais uma vez eu hoje participei de um embate desse, porque as pessoas não percebem quando elas estão sendo racistas, machistas, homofóbicas, elas ou se fazem de desapercebidas, porque hoje em dia as máscaras caíram e muitas pessoas sabem o que é e o que não é, porque nós temos a informação. Mas o que é estrutural, ele precisa ser combatido, e ele precisa ser combatido de frente. E eu tenho me posicionado diante disso, eu tenho tentado estudar e entender aquilo que eu passo, não é só para eu falar, tudo bem, tá legal, mesmo tendo me ferido, não. Ai, você está fazendo isso comigo hoje? Beleza, eu preciso desse emprego. Mas olha aqui, eu estou me posicionando, eu não aceito que fale assim comigo todas as vezes. E uma vez, quando o pastor Léo esteve aqui, até né, eu lembrei desse fato, ele falou algo muito importante, assim, que eu não tinha parado nunca para pensar. E dentro da indignação dele, na pregação dele, numa igreja que nós fomos aqui, acompanhando ele, ele falou uma frase que ficou marcada na minha cabeça. Desculpa, pastor Léo, mas eu vou te citar e assim, o crédito é todo teu. Já estou avisando aqui para todo mundo. Não vou usar as palavras que você usou, mas é aquilo que ficou dentro de mim. O pastor Léo falou assim: não adianta uma pessoa branca só dizer que não é racista, porque porque para ela dizer que não é racista é um discurso ideológico, é bonito. Isso são minhas palavras, não foram as palavras do pastor Léo. Depois ele fala qual é a palavra, o que ele realmente fala. Porque para ela estar com nós, como ele costuma dizer, para ela estar com a gente, ela tem que se colocar na frente da bala. Cara, isso veio assim, ó. Foi Angela Davis, então, ó, tô até te dando crédito sem ter sido você, pastor. Mas a pessoa antirracista, ele só vai ser antirracista, ele só vai estar do nosso lado na hora que ele se colocar na frente da bala, que ele fizer o cordão de isolamento para a gente, da bala que vai vir para a gente, da bala que vai vir para o meu filho, se meu filho fosse preto retinto, da bala que pode ter se desviado de mim algumas vezes, do estupro, das violências que as mulheres pretas sempre sofreram e que os homens pretos sofrem o tempo inteiro. E eu fiquei tão chocada assim com essa palavra que eu nunca me esqueci disso e eu sempre reproduzo isso que eu ouvi. Nos ambientes que eu tô, que eu tenho essa oportunidade, não adianta você só falar, porque agora tudo é racismo, tudo isso é muito mimimi, toda hora tem alguém. Não, não. A gente tem que pensar que a nossa luta, ela não vai parar, e a nossa luta precisa de aliados. E os aliados estão nas pessoas brancas, os aliados estão nas pessoas de outras etnias, de outras raças, assim como em todas as minorias. A gente tem que se unir, sim. E, por favor, se coloquem na frente da bala, por mim, pelo pastor Léo e por todas as pessoas pretas que vocês conhecem. Por favor, se coloquem no ambiente que vocês estiverem, na frente da bala, na frente da porrada, na frente do coquetel Molotov. Eu nem sei se é assim que se fala hoje, mas se coloquem. Lembrando que hoje não é um dia de comemoração,
porque foi implantada uma lei. Hoje é um dia de revolta, porque a gente tem que se revoltar, porque pouca coisa foi mudada, mesmo nós tendo, hoje a gente tendo cota racial, porque é uma igualdade, porque é um corre mínimo que estão fazendo por nós, mesmo a gente tendo mais visibilidade, mesmo a gente tendo palavras, mesmo a gente tendo letramento, reconhecimento, ainda é muito pouco para todas as violências que a gente ainda sofre, que nossos ancestrais sofreram e para todas as violências que a gente ainda sofre. Me desculpem se esse foi um salmo de indignação, mas eu não podia deixar esse dia passar. Eu tinha que falar sobre isso, e se for me dada a oportunidade, eu vou sempre aprender, eu vou sempre aproveitar essas oportunidades, porque os discursos não podem ser vazios, nem os meus discursos podem ser vazios. Eu tenho que lutar também pelos meus iguais, pelas minhas iguais, por tudo aquilo que eu hoje defendo e acredito. Então, mais uma vez eu peço, pessoas brancas da Igreja da Garagem, se coloquem na frente da bala. Se coloquem na frente da bala. Muito obrigada por me ouvirem. Agora, Corinha, qual a ordem de quem vai cantar? Desculpa, estou com o celular desligado aqui. Quer falar, irmão, sobre a sua música? Você está aqui no culto, tá, né? Fala aí um pouco sobre a sua música. Boa noite, vocês me ouvem bem? Então, a música, eu vou falar também um pouco sobre cuidado, sobre refúgio, sobre o que Deus tem reservado para nós. Deus cuida de mim, uma música do nosso pastor Kleber Lucas. Eu queria falar sobre um salmo, Salmo 57, o versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Essa canção do Kleber Lucas está inserida nesse salmo, é um hino de fé e confiança na proteção divina. A letra reflete uma busca por aprendizado e compreensão dos caminhos de Deus, enfatizando crença de que, apesar das adversidades, há sempre um cuidado maior vindo de uma força superior. Então, que possamos viver essa canção e acreditar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, não temeremos. Ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, Deus cuida de mim. É uma honra estar hoje aqui cantando ao lado da nossa diva da garagem, Oséias, que daqui a pouco vai estar cantando também. Então, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e
não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que lhe ama, ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém. Oh, aleluia! Kleber Lucas, essa música em específico já me tirou da lama tantas vezes, já me deu conforto tantas vezes, porque saber que Deus está cuidando, né? Por mais racionais que nós sejamos, ter Deus para cuidar da gente é inacreditável. Obrigada, Cris, muito obrigada mesmo. Meia Manoséias, vamos lá contigo. Eu sei que vem pedrada pela frente também, mais uma. Eu já estou aqui arrepiada de emoção. Eu sempre me emociono muito quando eu sou MC. E olha só as escolhas de vocês. Vamos lá, Oséias, fala sobre sua música. Boa noite, Garagem. Boa noite, Ana Paula. Que carinho tão grande sempre comigo, quando eu estou aqui nos cultos, que nem sempre eu posso estar. Cristiano, muito obrigado por esse título aí. Poxa, eu me sinto honrada. Meu Deus, eu diva. Oh, Jesus. Muito obrigado mesmo por esse carinho enorme. Gente, essa canção de hoje, eu escolhi ontem, assim, na correria também, que o pastor pediu para a gente lá no grupo de música, né? E ela veio a calhar com o momento que eu passei hoje, hoje não, essa semana, nas redes sociais, com comentários de uma conhecida minha de muito tempo, e me deixou muito triste, assim. Eu sempre passei, durante toda a minha vida, por discriminação, preconceito, mas, assim, e sempre passei por cima disso mesmo e de cabeça erguida. Mas tem horas, né, que a afronta ela vem com tanta força que te deixa baqueado, né? E, assim, eu acordei no outro dia, assim, chorando mesmo, fui para o trabalho chorando, e durante o dia, eu estive muito pensando, e eu estava pensando nessa música. Aí, quando o pastor pediu lá no grupo para eu cantar hoje, e eu me lembrei da música, eu falei assim, acho que vai ser aquela música. Ela fala de perdão, ela fala de riqueza também, né? Que nosso Senhor Jesus é a nossa maior riqueza. É, eu quero que vocês ouçam essa música e reflitam bastante nessa letra, porque ela fala muito comigo nesses momentos quando eu passo assim por essas afrontas contra o meu ser. Vamos lá? Pode soltar.
Alguém te machucou, talvez. É assim, a gente nem prevê. A tristeza vem e sobe, a gente desce, e o coração demonstra enfraquecer. Porém, tal como flores a se olhar, amizades para se perceber. Jesus quer que você o receba, e aí perceba que só de amor na vida pode se viver. Você pode até pensar ser fantasia, coração revido e limpo não vicia nas tristezas e amarguras do viver. Porque a maior riqueza é ter Jesus. Toda esperança viva Ele produz, e em suas mãos estão vida e poder. Ouça, o infinito diz pra crer que o amor é o poder pra gente ter. Jesus quer que você o receba, e aí perceba que só de amor na vida pode se viver. Você pode até pensar ser fantasia, coração reprimido e limpo não vicia nas tristezas e amarguras do viver. Porque a maior riqueza é ter Jesus. Toda esperança viva Ele produz, e em suas mãos estão vida e poder. Vida e poder. Vida e poder. Vida e poder. Obrigado, galera. Obrigado por vocês É terem deixado. pedreira, é paulada na cabeça, Diva. Lembrou da minha adolescência. Amém. é emoção, porque ele Obrigado. ainda escolhe ainda umas músicas que a gente ouvia lá quando era criança pequena em Barbacena. É lindo Eu falei que demais. hoje era dia de diva. Aí.
Divô, como sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela sua vida, Oséias. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Sempre, em Amém. tempo e fora de tempo, representa, porque você, quando canta, fala do amor de Deus, assim, pelos seus poros. Muito, muito obrigada por isso. Muito obrigada. Amém. Amém, Ana. Deus te abençoe também. Deixa eu passar aqui para os avisos. Eu preciso falar hoje dos aniversariantes da semana, e hoje, exclusivamente, Cora já falou, mas hoje nós já demos parabéns lá no grupo de conversas de membros das Madás, a nossa maravilhosa, poderosa, salve, salve, brincadeiras à parte, pastora Thaís, olha, pastora Thaís, que o seu novo ciclo seja assim de reinado, porque pessoas como você, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, com a sua voz mansa de passar e transmitir conhecimento para a gente, são pessoas ímpares, são pessoas que não nascem toda hora no mundo. Então, que o seu novo ano de vida seja um ano para que isso seja ratificado e que você colha muitos, muitos, muitos frutos de todas as sementes que você plantou. Esse é o meu desejo de todo o meu coração, apesar que eu tenho sido muito limitada na hora de digitar, de escrever ou de mandar mensagens, mas eu quero te desejar, pastora Thaís, e eu falo com certeza em nome de toda a igreja, feliz aniversário. Feliz aniversário. Se tiver mais alguém aniversariando hoje aqui, que esteja presente na sala, olha, Deus abençoe você também, Deus te abençoe e te dê, e te derrame sobre a sua vida todas as bênçãos do mundo, muita prosperidade, muito amor e muita gana de vencer na vida, que é o que a gente precisa, de verdade. Domingo, agora, nós vamos ter o nosso culto de ceia, que ele é direcionado para os membros. Se você ainda não faz parte da membresia, nós temos um grupo de novos membros, onde você é acolhido pelos pastores, por um diácono que vai te acompanhar. Seja muito bem-vindo à garagem. Pode falar com qualquer um de nós na rede social. Hoje mesmo a gente vai receber uma pessoa que está chegando, que é aqui de Brasília, então espero que essa pessoa se some também a gente. Segunda-feira nós temos o Clube da Leitura, nós estamos lendo o novo livro do Berloffa, e já analisando criticamente, a gente está ali falando sobre o livro dele. Não deixem de participar, gente, se vocês gostam de uma boa leitura. Leiturinha preguiçosa, que tem ali alguém falando para você ali o que você precisa ler. É gostoso, alguém já está ali fazendo o trabalho que você poderia fazer. Tá bom, tá gostoso falar sobre isso. Os irmãos, no dia seguinte do Clube da Leitura, o pessoal já começou ali, ó, a discorrer as críticas, os elogios, tudo que foi lido até agora. Vem para o Clube da Leitura, procura o nosso irmão Rafa ali no grupo de conversa, procure qualquer um dos diáconos, qualquer pessoa ali, que a gente vai estar sempre soltando o link do clube. As quarta-feiras são dias é o dia separado para a Escola Bíblica Online. Pastor Léo está aí, essa quarta não teve, mas eles vão sempre estar colocando a agenda, é bom, quarta-feira. Quinta-feira é o nosso culto público, que nós podemos compartilhar o link do nosso culto nas nossas redes sociais, para, como disse no início do culto, muito mais pessoas poderem ouvir e ver e sentir essa unção que a gente sente aqui quando a gente se reúne. E domingo, às 19 horas, o culto de ceia, no domingo agora, vai ser às 10 horas da manhã. A gente faz a nossa ceia e depois ainda tem reunião ali para poder a gente sair com algumas resoluções. Então, ó, igreja, culto de ceia, vem, cola com a gente. E domingo às 19 horas, todos os domingos às 19 horas, exceto o primeiro domingo do mês, o culto de membros também da garagem. Galera, bora. Tem dia que eu não consigo, mas bora. Ó, o Pablo já quer ser direcionado aí, ó, Corinha. Já quer ser direcionado para o grupo de novos membros. Pablo, bem-vindo.
E eu gostaria de falar agora um recado muito importante, mas que a gente deixou agora para o final, mas é um recado muito importante porque nós somos uma igreja acolhedora, uma igreja que participa, uma igreja que tem uma visão de mudança de vida. Nós não ficamos aqui prometendo a rua de ouro e de prata para ninguém. A gente não cobra dízimo para você ter a sua salvação, a gente não cobra a sua oferta para você ter a sua salvação. Você não vai ficar rico se você der R$ 1, se você der R$ 1.000, mas a gente precisa acolher as famílias. E esse acolhimento é diário. É um acolhimento diário. Todos os dias alguém pede a nossa ajuda. E o Pix da garagem, ele mudou. Antes nós tínhamos um CNPJ, que era o Pix da garagem. Agora a gente está com esses dois Pix aqui, o e-mail e o telefone do pastor Marcos. Não, o telefone, desculpa, estou falando besteira. É o telefone e o e-mail, e tem o QR Code aqui, printa para você poder usar depois. No chat também está aí. É importante que todos nós saibamos agora que as nossas doações, o nosso compromisso mensal, quando a gente vira membro, e as nossas doações vão ser direcionadas a esse novo número. Pessoal, é assim, todos os dias chegam pedidos. Pedidos de compra de remédio, pedidos de gás, pedido de alimento, cesta básica, comida, porta, para poder colocar numa casa. Enchente, morro caindo, é frio, coberta. Então, se a gente pode fazer alguma coisa para ajudar, a gente pode ajudar com o valor que a gente se propôs no coração para o Pix, mas nunca pensando que você vai ter algo de volta, mas pensando que você vai ser Jesus Cristo na vida de alguém. Então, seja Jesus na vida de alguém. Trabalhe como Jesus, né? No começo a gente fala que nós vivemos no nosso pilar de fé é Jesus Cristo e as suas obras. Então, seja Jesus, doa. Se você não tem do teu lado alguém, que você doe o Pix, porque nós vamos direcionar essa doação para os compromissos fixos da igreja. Nós temos os compromissos fixos, mas principalmente, além dos compromissos fixos da igreja, nós temos as pessoas que precisam desse acolhimento. Eu acho que a Corinha já colocou aí no chat, né? Eu estou com a tela aberta grande, mas eram esses os recadinhos. Pastor Léo, está com você a palavra. Arrasa aí com o seu discurso, porque eu sei também que sempre quando você abre a boca, ainda mais num dia como hoje. E carioca, de casaco, capotado desse jeito, é porque deve estar fazendo 29 graus de frio no Rio de Janeiro. Boa noite, a paz, todo mundo me ouve bem? Que às vezes a internet aqui é uma bênção. Hoje estava na padaria e uma irmã estava na padaria dizendo que ela estava esquentando água para poder lavar a louça. É coisa de carioca e está fazendo 16 graus só e a gente já estava como aqui? É isso. Gente, boa noite. Beijão grande para a pastora Thaís, né? Aniversário dela. Teve aniversário também semana do Vini Blake também, né? Nosso irmãozão lá do Sul, né? Fez aniversário. Hoje eu tenho uma mensagem, meu celular caiu, não tem problema. Eu trouxe uma mensagem que eu pensei 2, 3 vezes antes de trazer, na verdade, com um certo receio de alguma forma, tocar a fé das pessoas de forma negativa. Mas eu pensei, a garagem é esse lugar mesmo, né? Da gente ter conversas difíceis, da gente entrar dentro do universo da nossa contradição, da nossa fé, nosso questionamento, das nossas dúvidas. Então, eu decidi, falei, vou trazer essa mensagem. E é muito simples, na verdade. Ela se encontra em Atos 1, do 3 ao 11. Acho que você nem precisa ler aí, porque é um texto muito conhecido. Vocês já leram um texto na Bíblia que fala sobre a ascensão de Jesus aos céus? Ele passa um tempo depois da ressurreição com os discípulos, e depois ele ascende aos céus, né? É um texto muito conhecido, poucas vezes pregado, talvez. Eu
lembro de poucas vezes que eu vi esse texto sendo ministrado em alguma igreja, mas é um texto muito usado para falar sobre a questão da volta de Jesus e tal, né? Bem escatológico. Então, uma mensagem que eu trouxe o título para o Cristiano trouxe uma música belíssima do Kleber Lucas, muito simbólico no dia que eu vou trazer a mensagem, tem Kleber Lucas, hein? Muito bom, o espírito me dá uma fisgadinha assim, ó. Ai, toma, Léo. Eu queria poder explicar bem essa mensagem antes, e eu estou aberto, meu contato, meu WhatsApp, quem quiser trocar ideia depois, tirar alguma dúvida, pode me procurar, sem problema algum. Esse texto de Atos, ele é um texto que foi provavelmente produzido ali, ou a sua narrativa é contada final do primeiro século, né, ali da Era Comum. É um texto que já é sobre o movimento de Jesus sem Jesus, correto? E esse texto ele tem um ritual de despedida muito comum para a época, no mundo greco-romano, cercado de sinais cósmicos, né? Quando alguém com uma autoridade, com uma notoriedade, um mestre, um rei ou uma divindade, quando a confirmação do seu poder, da sua, né, da sua divindade, e eu queria tocar esses pontos aqui para a gente, quase mais bom, tá, gente? Primeiro tem a confirmação de Jesus, né? Primeiro a gente vê esse ato de ascensão, que é um ato simbólico muito comum para a época, querendo conotar, sim, é uma divindade, né? Jesus é Deus, ou um Deus. E é uma confirmação de missão de Jesus, que até diz que o texto que ele fica 40 dias ainda em comunhão, ensinando, né, com os discípulos antes de ascender aos céus. 40 é um número muito simbólico dentro da Bíblia, a gente vê essa numeração em várias passagens, tanto da Bíblia hebraica quanto do Novo Testamento, e é simbólico porque são 40 dias também que Moisés fica no Sinai, e são os 40 dias também de Elias, né, no Monte Horebe. Então tem uma questão ali. Alguém lembra da passagem da transfiguração do monte, né? Moisés, Elias, Jesus, né? Tem uma relação ali. E existe uma tensão escatológica nesse texto. Esse texto de Jesus, ele se despede. Sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Aqui ele está dizendo sobre Atos 1:8, onde Jesus entrega a missão para os discípulos, comunica da descida do Espírito Santo e diz para serem testemunhas. Aqui Jesus está afirmando evangelizar, pregar o evangelho, viver o evangelho, ser alguém, um agente do evangelho, ser essa boa notícia encarnada, é testemunhar. Testemunhar. E ali os discípulos tinham uma dúvida, eles queriam saber se o Senhor iria retornar naquele tempo. E eles estão dizendo isso a partir de uma perspectiva messiânica, apocalíptica. Que o retorno seria iminente de Jesus. Por quê? Porque eles querem saber, e eles dizem no texto ali, se Israel voltará a ser o que era, o reino de Israel vai ser restaurado. Era um povo que vivia debaixo de opressão, então legítimo, um povo querendo saber, e aí, vai resolver a nossa situação agora? Vai acontecer ainda? Jesus parte. E a nuvem é muito simbólico no texto, quando diz a nuvem, que é um elemento muito típico da linguagem apocalíptica, né? Jesus era um profeta apocalíptico, assim como Paulo, assim como o escritor de João, os dois escritores do livro do Apocalipse, que é faz uma referência a Daniel 7 alguma coisa. Isso quer dizer que linguagem apocalíptica quer dizer que não é um fato, não é descrito um fato literal, físico, mas teológico, de glorificação. Então, essa ação que está acontecendo ali é um escrito apocalíptico teológico. Não tem nenhum compromisso com a literalidade, de ser concreto. Espero que isso não mude nada a sua fé. E refletindo esse texto vai surgir a partir de uma conversa com um amigo alguns anos atrás,
de que para de fato a gente viver o evangelho, a gente fala muito na garagem sobre se desvincular das amarras da religião. Fala muito sobre isso, né? Do dogma, da doutrina, toda bosta que a gente foi ensinado durante muito tempo, que mais prejudicou do que ajudou a nossas vidas, nossa caminhada. E ao estudar esse texto, tem uma parte que eu acho mais importante desse texto, que diz que os discípulos tinham um olhar fito, um olhar fixo em Jesus enquanto ele ascendia aos céus. E pensando numa perspectiva assim, mais hermenêutica, mais filosófica, existencial, esse olhar fito, alguns filósofos vão dizer, que é uma tendência humana de buscar segurança em imagens externas, nostálgicas do passado, ou um guia visível. Acontece muito isso, né? A gente elege figuras centrais na nossa caminhada que querem que essas pessoas digam o que nós devemos fazer, quais decisões devemos tomar. Tem pessoas que parece que buscam por uma dimensão de serem controladas, porque não se sentem seguras, talvez, de ter o controle da própria vida. E eu percebo que para a gente, de fato, se desamarrar da religião, é necessário a gente desapegar. Desapegar de quê? Desapegar de Jesus. Jesus não criou uma religião, Jesus não criou uma seita, Jesus não criou um grupo religioso, apesar de ser um homem religioso. Jesus não estabeleceu nenhum dogma. Nem o amor, embora a Bíblia use essa expressão, eu leio hoje como mandamento, mas que seja uma decisão individual e coletiva nossa, todos os dias. Jesus, ele abandona os discípulos, ele ascende aos céus para romper essa tutela dos discípulos. Vocês farão obras maiores que as minhas. É muito bom ter a segurança de ter o mestre ali presente, né? Do que a gente for fazer, não importa. Jesus está aqui com a gente está vendo ele, então ele dá uma segurança na gente, né? E eu convido você essa noite de se libertar, para você se libertar de Jesus. Esse Jesus que é um ídolo, esse Jesus que é uma imagem criada pela cristandade, esse Jesus que é criado produzido no imaginário pela Igreja Católica, pela Igreja Protestante, pela Igreja Evangélica. Que a gente possa encarnar o amor sem nomes, sem placa, sem doutrina, sem dogma, sem o nome sobre todo nome. Que a gente possa encarnar o amor onde não haja um nome que seja sobre outro nome, mas que todos os nomes com rostos possam estar de forma horizontal, onde todos possam se olhar nos olhos. Eu convido você à reflexão. Isso é um processo, tá, gente? Ninguém vai sair daqui... não sei. Mas eu quero convidar você a se desprender, a amadurecer a sua fé. E eu sei que isso, cada um está no seu processo, cada um tem seu processo, eu estou no meu também. Mas que a gente possa se libertar dessa imagem. Que a gente possa fazer o bem com austeridade, com misericórdia, com solidariedade, generosidade, com misericórdia, sem essa imagem. Que isso seja o que você é, o que você se tornou na caminhada em comunhão. Quando a gente não abandona esse ídolo Jesus, a gente é uma necessidade nossa de delimitar, de criar limites, de controlar, definir ou até domesticar Jesus, sabe?
Eu cresci ouvindo que a Bíblia é a minha regra de fé e prática. Hoje eu leio a Bíblia e penso a Bíblia é uma referência para mim. Mas a minha vida não vai ser ditada por um livro, por uma compilação de vários livros escritos de 5.000 anos, outra parte de 2.000 anos para cá. A imagem que a gente tem da igreja primitiva, o próprio primitivo, é maravilhosa, né? A gente sempre fala, temos que retornar para o começo. Não vai acontecer. Falei um recorte histórico específico. Mas o que eles nos ensinam? Quando eles não tinham, na verdade, uma Bíblia sagrada como nós. Quando Abraão ouve uma voz e diz para ele sair da terra onde ele está para ir para uma outra terra, sem nenhum tipo de referência anterior que ele pudesse legitimar essa voz. Por isso, Abraão, pai da fé, é como dar um passo no escuro, dar um passo no abismo, com a plena convicção de que você não vai cair. Eu desconfio muito que a gente não consiga fazer isso hoje, de forma alguma. O evangelho, ele não é um discurso. O evangelho é uma forma de viver. E essa forma de viver é uma escolha. Eu gosto muito do logoterapeuta Viktor Frankl, já falei isso várias vezes, aquele conceito de fim último da vida, quando a gente de fato encarnar esse evangelho, essa boa notícia, a ponto de nós sermos essa boa notícia, isso vai se tornar nosso fim último para a nossa existência. E é o amor. Por que eu acho, enquanto a gente nomeia, quando a gente nomeia, a gente perde muita coisa, né? Tudo que é nomeado já quer dizer que a gente perdeu muita coisa, porque tudo é complexo, a gente nomeia, a gente coloca tudo dentro de uma coisa só, né? A gente define. E o evangelho não pode ser limitado, ele não pode ser demilitado, sabe? O evangelho, quando ele é delimitado, ele permite que a gente possa criar evangelhos e evangelhos e evangelhos e evangelhos. Jesus não define, por exemplo, o que é o reino de Deus. Ele dá várias pistas em muitos textos, mas ele não define o que é. Ele dá uns sinais para a gente. Eu vou falar alguns aqui. Quando os discípulos de João Batista perguntam para ele, você é mesmo o Messias esperado? Ele responde com outra pergunta. Que vocês não estão vendo o cego enxergando? Coxo andando? Os cativos sendo libertos? Já pressupõe ali uma ação concreta. Não é um discurso, é uma vida, é uma ação. Quando a gente lê, por exemplo, nos evangelhos, quando Paulo vai dizer, por exemplo, lá em Gálatas, né, que toda a lei se resumiu uma só lei, amai o próximo como a ti mesmo. Ele aponta o tempo todo. E Jesus não criou uma organização, ele não criou uma igreja, ele não criou um grupo religioso, ele não criou uma religião. Então ele está falando de encarnação. A gente precisa, enquanto a gente nomeia Jesus, a gente prende ele dentro da nossa religião cristã. Enquanto a gente nomeia Jesus, essa imagem, esse ídolo, a gente está prendendo ele dentro da nossa religião. Eu não tenho que falar de Jesus, eu tenho que experimentar e viver e transmitir o amor. E quando você não tem nome, você vai fazer isso com uma liberdade em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer grupo social. Porque, de fato, tornou-se o que você é. Amar como um sentido último da comunidade. No chão da vida, nas realidades do cotidiano, nas contradições, nas nossas humanidades, sem medo. Léo, eu sou apaixonado por Jesus, eu não consigo fazer isso que você está falando, não. Encarna esse amor. Encarna esse amor, e quando você encarnar esse amor,
Você não vai ouvir, por exemplo, o que eu ouvi essa semana de uma pessoa que pastoreia, falando de uma outra pessoa que tem o título de pastor, mas, segundo ela, não pastoreia porque não está em uma igreja pastoreando gente. Não entende que a pastoralidade não se limita a instituições religiosas ou a grupos específicos. A pastoralidade é um dom chamado para a vida. É a sua família, são seus amigos, sabe? É o grupo do futebol, onde você acaba sendo aquela pessoa que as pessoas criam um vínculo de confiança, né? Elas compartilham com você, porque veem em você uma pessoa que não vai julgar, que vai acolher, que vai exortar quando tiver que exortar, que vai orientar quando tiver que orientar, que vai caminhar junto. Não precisa de título, não precisa estar à frente de uma igreja cristã para ser pastor ou pastora. Tem pessoas que são, porque é dom. Para que a gente não tenha que, em datas específicas, ter que se reunir em datas do calendário cristão, fazer alguma coisa, obras sociais, por exemplo. A gente não precisa de nada disso. A gente só precisa ser. Então, eu caminhando para o final, é necessário abandonar Jesus. Se libertar da imagem para que possamos encarnar sua presença. Quando amamos sem reservas, o Senhor se faz presente em nós. Para encerrar de verdade agora, isso me leva àquela passagem da estrada de Emaús, onde aqueles dois homens conversavam a respeito dos eventos que estavam acontecendo, né? A crucificação, um pouco desamparados, desesperançosos, tão preocupados com essa ausência física do rei, do mestre, que nem perceberam que ele caminhava com eles durante o caminho. E quando eles convidam Jesus para entrar à casa e participar da mesa, eles o reconhecem quando Jesus parte o pão. E o texto vai dizer que Jesus some diante dos olhos deles. Jesus foi para o céu nesse momento, Léo? Não. Jesus foi para dentro deles. Quando Jesus ascende aos céus, em Atos 1, 3 a 11, principalmente no verso 9 a 11, ele não ascende aos céus, mas ele ascende ao coração de cada um que crê. E agora, a única forma de encontrar Jesus vai ser no cristiano. Vai ser na Ana Paula, vai ser na Adele, vai ser na Thaís, vai ser na Cora, vai ser no Marcão, vai ser no Isaac. É a única forma de encontrar Jesus. E eu encerro com a frase atribuída a São Francisco de Assis: pregue o evangelho, preguem o evangelho. Se for necessário, use palavras. Encarnem o evangelho de tal forma que, quando for necessário usar palavras, que não sejam palavras de proselitismo, mas que sejam palavras do amor. Palavras que provenham desse amor. A única vez na Bíblia que tem uma tentativa de definição de quem é Deus é quando diz que Deus é amor. Então, eu quero agradecer essa oportunidade. É uma mensagem que ela não termina. Estaremos a gente fique em reflexão sobre que a gente, a cada passo, possa encarnar essa ética. João Batista, quais são os frutos que demonstram arrependimento? Quais são as atitudes que demonstram que nós realmente nos convertemos, nos arrependemos? Se tu tem 2 capas, dê uma para quem não tem. E faça o mesmo com a comida. E se você ler a continuidade desse texto, ele diz várias coisas que são coisas éticas para a nossa vida.
Ele está falando como mostra a evidência da conversão, da encarnação do Cristo, apenas sejam na vida. Sejam na vida. Independente da igreja da garagem. Independente de qualquer igreja do campo progressista, do corte político, apenas sejam, com toda a contradição que isso traz, com todos os erros que vamos cometer na caminhada, sejamos como Cristo em amor. Agradeço a riquíssima oportunidade, em nome do sem nome. Amém. Eita, Léo, eu achava que eu estava me desapegando do ídolo Jesus porque eu rompi com a igreja fundamentalista, mas é muito mais além disso. Caramba, obrigada, muito, muito, muito obrigada pelas suas palavras. Obrigada, porque a gente se reconhece em cada uma delas e a necessidade que a gente tem de entender eticamente que, apesar desse ídolo Jesus, popstar, a gente tem que se apegar ao Jesus ético, que só queria estar com quem precisava dele ali na hora. Obrigada, Léo. Muito obrigada. A gente já tem mãozinha levantada, nosso irmão Cris. Lembrando que hoje não é dia de dúvidas, de se tirar dúvidas teológicas,